Boa tarde. Então, hoje vamos falar das aplicações aos osciladores harmónicos, isto é, isto dá a sensação que vamos para a música, mas não. Nas funções trigonométricas, devido às suas características, ao período da função e à sua representação gráfica, e ela é aplicada em muitos estudos, em muitos exercícios, onde se consegue prever com antecedência, com certas condições, a sua aplicação. Por isso, hoje vamos falar exatamente disso. Vocês tinham visto, no ano passado, em trigonometria, que as funções trigonométricas podem ser do tipo A, de K, de μ, aqui, o que é que nós temos aqui? As tais transformações, nós temos aqui as transformações, temos aqui, nós sabemos que quando multiplicamos aqui com o x, nós sabemos que a função vai, dependendo do valor aqui deste valor, né, do x não, do t, da nossa variável, não, ela tanto pode contrair como dilatar. Aqui sabemos que quando somamos, a função vai haver uma translação da função na horizontal, ou para a direita ou para a esquerda, dependendo do que aqui, ou ela vai encolher ou vai esticar. Estava a ver como é que ia fazer, não sei se consigo fazer assim. Ok, aqui ela encolhe ou contrai. Contrai ou dilata, peço desculpa. Aqui, o que é que nós sabemos? Também pode contrair ou dilatar, aqui em relação ao x, aqui é nas suas imagens, está bem? Por isso, nós aqui vamos exatamente fazer a interpretação física dos vários parâmetros envolvidos. Vamos ver o que é que nos exercícios dentro da física nos permite exatamente falar disto. Então, uma função definida por este tipo toma valores entre a e menos a, né? Sabemos que o cosseno de x, né, seja do que for, está entre menos 1 e 1, por isso se eu multiplicar, sabemos que todas as transformações dentro dos parentes de um cosseno não alteram o contradomínio, né? Então aqui só vamos multiplicar por a e aqui por a, e fica então a função, sabemos que ela exatamente toma valores entre menos a e a inclusive. Tá, está aqui a explicação. Se o a for positivo, ok? Então, vamos estudar o movimento harmónico simples, que é um caso particular do movimento periódico oscilador, em que as partículas executam movimentos de ida e volta em torno da mesma posição. O exemplo puro deste ida e volta é as molas. Uma mola é o exemplo mais usado. Então vamos falar de osciladores harmónicos, a amplitude, a pulsação, o período, a frequência e a fase. O movimento da Terra em torno do Sol, o movimento circular uniforme, as vibrações acústicas, o movimento de um pêndulo, o movimento de uma massa presa à extremidade de uma mola, são alguns exemplos de movimentos harmónicos simples. Tá bem? Isto são alguns exemplos onde se aplicam exatamente esta definição. Então chamamos osciladores harmónicos a um sistema constituído por um ponto que se desloca de uma reta numérica em determinado intervalo i, de tal forma que a respectiva abscissa, em função de t, nesse intervalo, é dado pela esta expressão, onde se usa exatamente a nossa função cosseno. Designa-se então, muito cuidado, designa-se aqui o μ por, o μ não, o sigma, por amplitude. Então A é amplitude, não é? A aqui é amplitude e aqui é a pulsação e aqui é a fase. Está bem? São as variáveis que nós aqui temos, em que nós sabemos que o A é a amplitude, o μ, não é μ, é φ, é o φ. O φ é a pulsação. Não, isto aqui é o φ. Está aqui qualquer coisa que eu estou-me a esquecer. Da letra grega. Está aqui qualquer coisa. Ok, então exemplo, seja P um período que se desloca numa reta numérica num determinado tempo, o intervalo é de 0 a 12, de tal forma, respectiva assim, é dada por esta expressão. Então, sabemos aqui que o A é 4, é π terço, e o μ não, o φ, que é assim, isto não é bem assim, não tem muito jeito para coisa, é π. Então,
é o oscilador harmónico, a amplitude é 4, a pulsação é π-terços e a fase é π. O gráfico obtém-se a partir da função cosseno segundo. Então, aquilo que eu disse, aqui temos uma contração na horizontal, pegamos na função cosseno, fazemos uma contração de fator é o inverso. Nós sabemos que as contrações são sempre 1 sobre k, em que k é o valor aqui que multiplica, por isso de 3 a dividir por π. Depois temos uma translação horizontal associada ao vetor. Aqui enganaram-se. Aqui translação associada ao vetor, aqui enganaram-se, é menos π. Está bem? É menos π0, que é este valor que nós aqui estamos a somar. Aqui foi erro da parte deles. E depois temos uma dilatação vertical segundo o vetor 4. Então, deste modo, o gráfico obtém-se. Temos aqui o gráfico. Ok. Temos aqui o gráfico azul, temos o gráfico cosseno. Depois temos aqui, exatamente, o período e a sua contração. E esta aqui é do fator, é do que nós estamos a falar, da primeira contração, em que se multiplica por... deixa-me só ver a função. É ao contrário. Eu estou aí para trás ou estou aí para a frente? Está aqui. Ok, está bem? Dilatação do período aqui é tal como eu vos disse, é a dilatação de nós tínhamos ali, tínhamos 3, era isso que eu estava a tentar ver qual era é π-terços. Ok, por isso, no nosso caso, vai ser 1 sobre π-terços, que vai dar a contração de 3 sobre π, tal como eu vos disse. Depois temos a translação associada ao vetor, que muda. É por isso que era, afinal não era nada erro, fui eu que me enganei. Não, sim, está certo, ok, pode ser. E a dilatação do vertical segundo o vetor, segundo o fator A. Estão aqui as 3 transformações que esta função, como é que esta função se obtém através da função cosseno, está bem? Okay. Então, a função é periódica e o período da função acha-se 2π, sempre 2π, o período é sempre 2π, a dividir pelo número que multiplica a nossa variável. A dividir pelo número que multiplica a nossa variável, nesse caso. Então, e f, que é 1 sobre esse, a frequência é o inverso do período. A frequência é sempre o inverso do período. E chama-se a frequência do oscilador harmónico, é quando ele volta a repetir-se. Então, neste caso, nós temos aqui a definição, aqui a demonstração de onde é que vem o período e faz. Então, nós temos aqui um exemplo. O período vai ser o quê? Vai ser 2π a dividir por π, dá 6. Por isso, o período é 6. E a frequência é o inverso do período, que é 1/6. O gráfico repete-se num intervalo de comprimento 6 e, estão a ver, o período. E depois temos aqui o inverso aritmético do período, designa-se pela frequência, dado que representa o número de oscilações completas por unidade de tempo. Outro exemplo, temos aqui um P, desloca-se numa reta, de tal forma que a abscissa, temos aqui a mesma coisa, então indica a abscissa no ponto P no instante T0 e T3, é só substituir, vamos substituir, dá-nos menos 5, e para 3 vai-nos dar 0. Depois pede-nos qual é a amplitude do movimento. A amplitude, como nós tínhamos visto, é o valor que multiplica aqui, é o A, então é 5. O oscilador harmónico tem período 4, porque já tínhamos visto o período, 2π a dividir por π meios, vai dar 4, e a frequência vai ser igual ao inverso
do período, por isso é 1/4. Está aqui o cálculo, o período, e aqui o inverso. Então, o período oscilador harmónico e a frequência. Depois o D, determina os valores de T para os quais a abscissa do ponto P dista a uma distância de 2,5 unidades. Isto é, nós vamos a dizer, não é? Aqui nós estamos aqui, a função é dada, por isso só temos que resolver a equação trigonométrica e o módulo, sem dúvida, de 2,5, porque nós estamos a falar de distância e só pode ser positivo. Então, resolvendo a equação trigonométrica, substituímos, o 5 passa a dividir e nós temos aqui duas razões trigonométricas. Sabemos que o cosseno de x, o cosseno de um ângulo é igual a 1/2 quando o ângulo é igual a π/6 e sabemos que o cosseno de um ângulo é igual a menos 1/2 quando esse ângulo é igual a 5 π/6. Por isso, π/6 não, π/6 pode ser, enganei no real de cima. Sabemos que o cosseno é 1/2 aqui, para este ângulo e para este ângulo. π/3 e para menos π/3. Aqui o cosseno é menos 1/2 para π/3 e para menos π/3. Sim? Menos π/3 e 2 π/3 neste caso. Então, temos aqui, resolvemos cada uma delas, né? Isto é um pouco trabalhoso, não é que seja difícil, mas é trabalhoso. E vem que temos aqui as 4 soluções dentro do intervalo em que a nossa função está definida de 0 a 4. Tá? Ok. Mais uma pergunta. Determina em que instante o ponto atinge a distância máxima. A distância máxima, o que é que temos de fazer? Derivar a nossa função, achar os zeros da derivada e depois ver o sinal. Em primeiro lugar, vamos em primeiro o contradomínio, tudo bem, não é que fosse muito necessário, mas bom. Contradomínio significa a abscissa do ponto varia entre menos x, a distância máxima. Pois aqui não precisávamos, está certo, está certo. Aqui, ao contrário do que eu disse, aqui nós não precisávamos de derivar porque é uma função cosseno. E então nós sabemos que os máximos e os mínimos da função cosseno, aqui foi um pouco na bita, obtêm-se pelo máximo e o mínimo do contradomínio. O contradomínio é de menos 5 a 5, por isso é fácil de fazer. Agora, se eu quero saber o momento em que é o máximo, isto é, a solução generadora de todos os máximos, tem que achar a equação trigonométrica para dar menos 1 e 1. Sabemos que é 1 em π e é menos 1 é 1 em kπ. É 1 em kπ? Não. O cosseno é 1 em 2kπ. Porque é 1 aqui quando volta a dar uma volta inteira. Aqui tem um erro. Aqui é 2kπ. Ok, temos de ter cuidado. Aqui é 2. E ali o que é que eles puseram então? Pois ali não resolveram por causa de ser menos 1 e nós só queremos valores positivos. Mas cuidado, eles aqui enganaram-se. Por isso aqui vai ficar 4. K igual a 2. Aqui é um erro, tá? Ok. Exercício número 2. Outro exemplo muito prático. Uma mola está suspensa por uma extremidade, tem na outra extremidade um corpo. Após ter sido alongada na vertical, a mola inicia um movimento oscilador num instante t igual a 0. A distância mantém-se e é dada por esta função. Aqui já podemos ver aqui a função das transformações harmónicas, já tivemos aqui a falar, e temos aqui as 4 que teremos que ter algum cuidado, sobretudo no contradomínio. Determina a distância máxima e mínimo do corpo. Então aqui vamos ter que achar o máximo não, vamos ter que achar o contradomínio da função que nos dá o máximo e o mínimo. Então, o contradomínio, menos 1 a 1, depois multiplico por 3, mas agora eu tenho que lhe somar 4. Está bem? Ok? Então fica de 1 a 7 e o contradomínio então fica de 1 a 7. Por isso, sabemos que a distância máxima vai ser de 7 e a distância mínima vai ser de 1 do corpo preso à mola. Ok? É de 7 e de 1. Agora o que é que nos pedem? Determina o valor da amplitude do movimento. A amplitude, como nós tínhamos visto, é o valor que multiplica aqui o nosso cosseno. Por isso é 3. A igual a 3. O período, o que é que nós tínhamos dito? O período é 2π a dividir pelo número que multiplica aqui o nosso t. Por isso, π sobre 2 e vai dar 4. Se o período é 4, sabemos que a frequência é o inverso. Está aqui os cálculos, é 1/4.
A face é igual a π, que é o valor que está exatamente aqui, está bem? É o φ. E temos aqui exatamente a função que representa a distância desse corpo à mola, seguindo aquela função. Determina os instantes do corpo C, que está a uma distância de 4 metros do Sol. Então, temos que fazer a função igual a 4 e resolver, dá 0. Sabemos que o cosseno é 0 em π meios mais kπ, por isso π meios mais kπ. Resolvemos em ordem RT e obtemos, e depois temos que calcular como é no intervalo de 0 a 8, tem que achar o t igual aqui o k, para k igual a 0, o t dá menos 1, não nos interessa. Para k igual a 1, vamos ter 1. 1 já pertence a este intervalo, por isso já vai ser solução. E para k, assim até chegar, então aqui, para k igual a 3 e a 7, temos aqui os vários valores possíveis para a função. Está bem? E este aqui pertence. Claro que não fazemos para k igual a 5, porque já vimos que para k vai dar 9, e 9 não pertence ao nosso intervalo em que nós estamos a estudar a função. Agora vamos acabar a falar com as equações diferencial. As equações diferencial permitem-nos desenvolver um pouco esta matéria, e para acabar, só para não fazer uma aula com isto, por isso hoje vou dar e fica já feito. Então, chama-se equação diferencial uma equação cuja incógnita é uma função e onde figura pelo menos uma das variáveis. Isto aqui vai ao encontro um bocadinho dos integrais que eu vou vos dar na próxima quinta-feira, o integral da função cosseno e da função cosseno. Mas bom, aqui então uma equação diferenciável é uma equação cuja incógnita é uma função e onde figura pelo menos uma das derivadas da função, porque há equações diferenciais do primeiro grau, quando há derivada de primeiro grau, depois há equações diferenciáveis do segundo grau, quando na equação vai haver a derivada do segundo grau. Isto para o ano, meus amigos, é o pão nosso cada dia. Não com a função cosseno, nem com a função seno, mas com a função exponencial, logarítmica, com as funções polinomiais também. Então aqui é um exemplo. Esta equação é uma equação diferencial, concordam? Porquê? Figura pelo menos uma derivada. Sim? Então, a função f, esta função, a função f definida por esta, é solução da equação diferenciável. Porquê? Porque a derivada desta função vai dar exatamente esta que está aqui. Ou seja, olhem para aqui, isto fica f' de x, vai ser igual a x ao quadrado mais 2. Concordam? Se eu aqui derivar esta função, f' de x, vai dar o quê? 3x ao quadrado sobre 3 mais 2. Corta, corta. Aqui, ok. E fica aqui, x ao quadrado menos 2. Então, esta aqui é a nossa função. Isto é a mesma coisa. Se eu chegar aqui, isto não é difícil, estranha-se um bocadinho, mas depois isto é sempre a mesma coisa, não é bem assim. Isto quer dizer, f' de x igual a x ao quadrado mais 2. Eu estou-vos a perguntar qual é a função f, cuja a derivada dá isto. Então, sabemos que quem é que vai dar como derivada 2x também. E depois, como é que obtemos uma função cuja derivada dá x ao quadrado? Sabemos que se derivarmos esta, o 3 cai para o lado, fica 2, corta com o de baixo, está feito. Existem fórmulas para isso, vocês para lá vão ver. De facto, está aqui derivada, derivamos a função e realmente dá para qualquer t também, é uma equação. Claro, eu aqui dei-vos esta, mas esta não é única. Existe uma infinidade de função que pode ser solução desta equação diferenciável, está bem? Ok, então onde é que vamos aplicar isto na trigonometria? Considerado um ponto P de massa P, desloca-se nas extremidades uma mola, como ilustrado na figura, e torna por origem da reta numérica em que P se desloca o respectivo ponto. Ok? Numa molinha, um corpo preso com uma determinada massa que nos permite depois fazer. Então, é a deslocação do ponto P na reta numérica, né? À medida que vai, vem, dentro de certas condições. Ao aplicar uma força sobre o ponto P, desloca-se para a direita a mola e a esticada X, como se ilustra na figura seguinte. Sim? Então, nós estamos aqui a ver
é a distância desta mola, da reta numérica. Sendo P, sendo o ponto material que se desloca para a esquerda, a mola é comprimida X unidades e o comprimento, como se observa na figura. Aqui, automaticamente, ela é comprimida e depois nós temos aqui que, dado um ponto material P, de massa M, colocado na extremidade de uma mola, cuja outra extremidade se encontra fixa e tornando por origem da reta numérica em que P se desloca, e o respectivo ponto de equilíbrio, tem-se que a abscissa desta função no ponto P no instante T satisfaz esta equação diferenciável. Diferenciável, aqui o que é que nós temos? Derivada de segundo grau, está bem? Mas nós já vamos ver como é que se obtém. Esta igualdade é uma consequência da lei de Hooke e segundo a lei de Newton. Isto é a aplicação das derivadas das funções trigonométricas na física, está bem? É muito usado. Segundo a lei de Hooke, nós sabemos que uma força exercida pela mola, F, é igual ao produto de uma constante, menos alfa, onde alfa designa a rigidez da mola, há várias rigidezes consoante as molas, pelo deslocamento X efetuado pelo ponto P. Isto é, não? Então estamos a dizer que a força obtém-se multiplicando pela rigidez dessa mola. Claro que agora, isto a nível matemático, isto leva-nos à interpretação de uma função que nos permite obter, em termos de interpretação, da equação m, duas linhas de x, de t, em que, da segunda derivada do deslocamento, em função com a força exercida num ponto P. Também sabemos, através da lei de Newton, que a força exercida pela mola F é igual ao produto da massa no ponto material P pela sua aceleração. A aceleração, nós sabemos que é a segunda derivada. Por isso, exatamente, temos que esta força é exercida, podemos encontrá-la assim, mas também sabemos que ela também se pode achar assim. Juntando estas duas leis, automaticamente obtemos a fórmula que a força se pode obter assim. Acho que com um exemplo vai ser um pouco mais fácil, mas bom. Seja, claro, o alfa positivo, as funções definidas, esta função, então, que nós temos, aqui podem ver a raiz quadrada A e B, satisfazem esta equação. Estas são soluções destas equações, está bem? Então, temos aqui a demonstração, vamos derivar a função, depois vamos ter que derivar outra vez, e vamos ver que exatamente a segunda derivada dá-nos exatamente esta expressão em que o x é a nossa função. Está bem? Isto é a demonstração, derivando as funções, vocês obtêm estes valores. Estou indo um pouco mais depressa porque esta matéria não se aplica muito nas vossas áreas, mas bom, fica dado que é a minha função e tem que dar, está bem? Todas as soluções de equações deste género têm esta solução. Depois, o A, o T e o B vamos ter que os encontrar consoante o que for, está bem? Então, o sistema constituído por uma mola, coloca-se respectivamente, o ponto P é ideado nesta solução, onde a nossa solução é exatamente dada por esta expressão. Está bem? O M passa para baixo, não é? E depois resolvemos claramente. Assim, todas as soluções são deste género, em que temos o M de θ, em que substituímos e podemos depois encontrar o M aqui. Então vamos ver, fazendo o φ, não é φ, né? Estou aqui com uma dúvida, mas concluímos então com o oscilador, pode-se encontrar deste género, que é exatamente aquilo que nós estávamos a ver, é a junção entre os osciladores simples e os osciladores que não são tão simples quanto isso. Temos aqui um exercício que acho que nos permite entender muito bem. Satisfaz a equação, então nós mostramos que a função f satisfaz aquela equação, então o que é que temos de fazer? Temos de derivar, vamos derivar a função, sim, eu pego na função e vou derivá-la duas vezes e vou ver que vai dar a mesma expressão. É uma igualdade verdadeira. Está bem? Então fica feito. O exercício número 4
temos aqui outra solução, um ponto P, desloca-se, um ponto P move-se no eixo das abscissas, de forma que a sua abscissa no instante t, e segundo é dado por esta função. Prova que se trata de um oscilador harmónico. Então, como é que vamos fazer isso? Trata-se porque é do tipo A, em que o A é raiz 3. Aqui, não é, para isso vamos ter que transformar esta neste tipo, mas para isso temos a duplicação do ângulo. Então, vamos pôr em primeiro o 2, raiz de 2, e usamos aqui a forma da soma de dois ângulos e obtemos exatamente as mesmas condições, né? Porque sabemos que cosseno de 2α é igual a de 2α, não, peço desculpa, de A mais B é igual a cosseno de A, cosseno de B, mais seno de A, seno de B. Esta é a soma que se aplica, a fórmula que se aplica aqui, em que temos aqui o A, temos aqui o B, temos aqui o A e temos aqui o B. Podemos escrever dentro do género. Aqui eu pus o 2 em evidência e depois substituir raiz de 3 por seno de raiz de 3, substituir raiz de 3 não, substituir raiz de 3 a dividir por 2 por seno de π terços e substituir este 1/2 por cosseno de π terços. E depois temos, e sem dúvida é um oscilador harmónico. Pergunta seguinte, indica a amplitude, o período, a frequência no movimento, bem como o respectivo ângulo da fase. Então, a amplitude, vamos voltar, estamos a dizer que é igual a isto, por isso a amplitude sabemos que é 2. O período vai ser 2π a dividir por π, por isso vai dar 2. A frequência vai ser o inverso do período, vai ser 1/2, e depois a fase é exatamente este valor aqui, está bem? A amplitude é 2, o período é 2, a frequência do movimento, estes dois não têm nada a ver, não? Cuidado, estes dois vêm daqui, e este aqui vem da expressão. Ok, 2 e a fase. Isto aqui é só quase indicar. Depois aqui determina os instantes em que a velocidade é nula, por isso o que é que nós sabemos? A velocidade é dada pela derivada da função. Vamos derivar esta, que é bem mais simples, e depois achar os zeros desta nossa equação trigonométrica. Sabemos que o seno é 0 e em kπ, por isso kπ e fica resolvido, fica t. Aqui não temos, por isso esta é a expressão, por isso determina os instantes, são todos os instantes em que a velocidade do nosso ponto P se desloca. Agora, determinar o que é que nós... Agora estamos aqui numa equação diferenciável, em que para encontrar as soluções nós temos aquela formulazinha. Então, primeiro vamos derivar uma vez, vamos derivar 2 vezes, e então temos que a segunda derivada é igual a menos k da nossa função. O que é que fazemos? Vamos igualar a segunda derivada à nossa função e depois vamos resolver. E fica para k igual a π ao quadrado. É a solução da nossa equação. Está bem? Fica esta matéria dada. Eu sei que fica assim um bocadinho dado, mas nesta matéria é a aplicação da derivada da trigonometria na física que se aplica muitas vezes. Espero que não tenha sido muito maçudo. Até à próxima.